Olá, seja muito bem-vindo. Aqui estamos para mais um encontro com a Palavra. É bom estarmos juntos para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Vamos continuar a mensagem do último estudo, ou seja, falaremos sobre o significado da frase de Jesus do Sermão do Monte sobre dar falso testemunho. Frequentemente eu era parado pela polícia por excesso de velocidade. Uma vez um policial me parou por excesso de velocidade e pediu a minha carteira de motorista. Quando o policial viu o meu nome e o dos meus pais, disse que ia me liberar, sem me multar, por uma única razão. Ele conhecia o meu pai. Bem, ele achou que conhecia o meu pai. Mais tarde eu descobri que havia um alto oficial da polícia daquela cidade com o mesmo nome do meu pai. Daí ele fez algum tipo de confusão. Agora me diga, o que eu deveria ter feito naquela situação, hein? Aquilo me pegou de surpresa e eu não tive tempo para refletir. Por isso a única coisa que consegui dizer foi: meu pai é realmente um grande homem. Tudo bem, era verdade, porque meu pai era um grande homem. Ele era um servo fiel de Deus e o que eu falei não era mentira. Os jovens que estavam comigo no carro se seguraram para não gargalharem na frente do policial, porque perceberam que o guarda estava cometendo algum tipo de engano. Ele não conhecia meu pai, jamais. Você entendeu o que eu estou tentando ilustrar com esta história? O que estou tentando mostrar é que é possível uma pessoa violar o mandamento "não darás falso testemunho", contando uma verdade. Eu poderia não ter dito nada e ainda assim estaria quebrando o mandamento. Mais tarde, depois de refletir sobre o assunto, vi que eu não dei aquela ideia errada sobre meu pai. O que eu fiz foi não corrigir a falsa impressão que aquele policial teve. Eu deveria ter corrigido, eu deveria ter dito: "Não, meu senhor, o senhor está enganado. Eu creio que o senhor não conheça o meu pai, não. O senhor está pensando que eu sou filho de uma outra pessoa com esse mesmo nome." Mas eu não fiz isso. Eu era bem mais jovem e eu acho que hoje realmente eu teria uma atitude diferente daquela que eu tive. A mesma coisa se aplica para o próximo parágrafo do texto que estamos estudando. O versículo 38 ao 42 do capítulo 5 de Mateus diz: "Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado." Estamos vendo os parágrafos mais difíceis do capítulo 5 de Mateus. Este parágrafo e o que veremos a seguir são considerados os mais difíceis do Novo Testamento. Para compreendermos bem esta passagem, mais uma vez, vamos lembrar o que Jesus estava fazendo aqui. Jesus estava ilustrando o que havia dito nos versículos 17 a 20, nos quais falou que a abordagem que fazia das Escrituras era diferente da abordagem dos escribas e fariseus. O que os líderes religiosos estavam ensinando era baseado nas Escrituras, o olho por olho e dente por dente encontrado nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas acredito que Jesus estava dizendo que não concordava com o espírito com o qual eles ensinavam olho por olho e dente por dente. Mas quando alguém perdia um olho ou um dente, queria mais do que apenas justiça, ele queria a vingança. É isso que vemos hoje com todos esses processos judiciais de pessoas que não querem apenas justiça. Esses processos judiciais vão além da justiça. Eles pedem vingança. Aqui, mais uma vez, Jesus estava falando sobre o espírito da lei de Deus. Antes de aplicar a lei de Deus na sua própria vida ou na vida dos outros, passe-a pelo prisma do amor de Deus, pelo prisma do propósito de Deus, pelo prisma do princípio que Deus tinha em mente quando estabeleceu a lei. O que você vai descobrir? Que Moisés estava tentando coibir o desejo de vingança do povo. Por isso disse: se você perder um dente, é só um dente que você vai pegar e pare por aí, hein? Se você perder um olho, a única coisa que você vai tirar é um olho. Jesus agora estava indo além ao dizer: não resistam ao perverso. Ouvimos pessoas dizerem que vivemos num mundo de cão, quer dizer, estressante, confuso, angustiante. Realmente as coisas não são nada fáceis, mas Jesus está dizendo: prestem bem atenção, vocês estão vivendo neste mundo cão, mas não são cachorros. A questão que Jesus coloca no parágrafo seguinte é:
O que vocês estão fazendo que todo mundo já não faça, hein? Ao falar de amar o inimigo, Jesus diz, o que vocês estão fazendo que os outros não fazem? Olhem lá para baixo. Estão vendo aquela gente? Está certo, é um mundo cão. Agora, quando vocês descerem, no que vocês serão diferentes? Vocês têm que viver de outra maneira e mostrar que existe uma alternativa. Não precisa ser do jeito que é. Não precisa ser um mundo cão. Vocês têm que ser diferentes. Portanto, vocês têm que mostrar àquela gente lá embaixo que existe uma outra maneira de viver. E como vocês mostram isso? Como vocês ensinam isso? Não resistindo ao homem perverso. Deem a outra face. Se alguém processar vocês, deixem levar não apenas a sua blusa, como também o seu casaco. Naqueles dias, um conquistador romano poderia exigir que um cidadão judeu carregasse sua carga por 1 milha. Se a pessoa fosse intimada a fazer isso, não podia fazer nada, a não ser cumprir a determinação com cara feia, mas Jesus estava dizendo, se forçarem vocês a andarem 1 milha, andem 2. Quando alguém exigir algo que é de vocês, entreguem tudo e não fujam da pessoa que quer pedir algo emprestado. O que Jesus estava ensinando? Lembre-se de uma coisa, as bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. Essas bem-aventuranças foram dadas aos discípulos. E o que era ser um discípulo? De acordo com o capítulo 14 de Lucas, um discípulo era alguém disposto a colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida, a carregar sua cruz e seguir a Jesus. Quer dizer, alguém disposto a morrer por Jesus. O discípulo de Jesus estava disposto a colocar Jesus na frente de todos, pai, mãe, marido, esposa, filhos, todo mundo. O discípulo de Jesus estava disposto a colocar Jesus na frente dos seus bens materiais. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqueles que foram para o primeiro retiro cristão, tendo assumido o compromisso com Jesus de tomar sua cruz e segui-lo, de morrer por ele, a esses Jesus estava mostrando por que eles deveriam morrer, onde queria que eles morressem e como queria que eles morressem. Para compreendermos bem esses 2 últimos parágrafos de Mateus capítulo 5, precisamos entender 2 coisas. Se você já assumiu um compromisso com Jesus, se você está disposto até a morrer por ele, sua resposta a este ensino não deve ser: se eu não fizesse isso, eles pegariam tudo que é meu, nem eu posso até morrer. A reação da maioria das pessoas ao ouvirem não resistam ao perverso é: se eu não resistir ao perverso, posso acabar perdendo tudo. Lembre-se de uma coisa, o propósito principal da vida do homem é o quê? É glorificar a Deus. Dizem que a lei que rege nossas vidas é a lei da preservação. Esta é a atitude do mundo. Você tem o direito de preservar, proteger e manter sua própria vida e tudo que você tem. Esta é a primeira lei da civilização. Mas esta não é a lei de quem vem a Cristo. O catecismo afirma que o propósito do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua presença para sempre. Será que nesses parágrafos Jesus não está mostrando como, quando e onde devemos glorificar a Deus? Acho importante observar que aqui Jesus não estava falando das autoridades governamentais. Ele não estava falando da ordem da sociedade. Ele estava ensinando aos discípulos como ser sal da terra e luz do mundo, parte da sua solução e da sua resposta para os problemas deste mundo. Pense nisso quando você ler Não resistam ao perverso. Na minha opinião, isso não significa que o perverso não deva sofrer nenhuma resistência na sociedade. Existem muitas outras passagens bíblicas ensinando que o governo e a lei vêm de Deus e existem as autoridades que fazem vigorar as leis, que manifestam a ira de Deus sobre os malfeitores. As autoridades não carregam a espada em vão. Deus colocou a espada em suas mãos. Juntando estes textos bíblicos, concluímos que deve haver punição para o malfeitor na sociedade e no mundo. Jesus estava dizendo apenas para os discípulos: se vocês querem ser o sal da terra e a luz do mundo, vocês devem buscar as Escrituras como eu faço, e buscar nelas o espírito da lei, como eu faço. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam,
que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O texto do final do capítulo 14 de Lucas mostra qual o preço que um discípulo paga, ou melhor, o compromisso do discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Se você quer me seguir e não está disposto a tomar sua cruz e morrer por mim, você não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a me colocar em primeiro lugar na sua vida, antes de pessoas como o seu cônjuge, pai, mãe e filhos, então você não pode ser meu discípulo. Acho que esse tipo de passagem precisa ser bem compreendido antes de abordarmos os 2 parágrafos difíceis. Caso contrário, eles jamais farão sentido para nós. Se você ler este ensino com a ideia de que a primeira lei da civilização é a autopreservação, jamais o entenderá completamente. O que estou querendo dizer é que a chave para compreender os 2 últimos parágrafos do capítulo 5 de Mateus é o que podemos chamar de morte do eu ou autonegação. Paulo mostrou compreender o compromisso de um discípulo quando disse: "Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." O que significa ser crucificado com Cristo? Significa estar disposto a tomar a cruz de Cristo e segui-lo. João, no capítulo 12, registrou as seguintes palavras do Senhor diante da cruz: "Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O grão só produz fruto se morrer e for enterrado." Depois, já crucificado, Jesus disse: "Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora." Jesus ainda orou: "Pai, glorifica o teu nome." Então veio uma voz dos céus: "Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente." Se formos até Cristo para sermos parte da sua solução e da sua resposta e declararmos: "Estou disposto a morrer por isso. Mostra-me onde o Senhor quer que eu morra, como e por que ou por quem o Senhor quer que eu morra, onde eu derramo a minha vida em sacrifício pelo Senhor." Se isto estiver em nosso coração, esses parágrafos farão todo sentido para a nossa vida. Jesus está dizendo: se vocês querem impactar o mundo e ser sal da terra e luz do mundo quando eles atingirem vocês, não resistam, deem-lhes a outra face. Quando processarem vocês e tirarem-lhes a blusa, deixem que leve o casaco também. Pelo que sei, os judeus usavam aquelas capas como cobertor à noite para dormir. Por isso era considerado ilegal pegar a capa de uma outra pessoa. Mas Jesus está dizendo para deixar levar a capa também. Se algum soldado romano forçar você a carregar uma carga por uma milha, ande com ele 2. E se alguém pedir alguma coisa a vocês, deem. Se alguém quiser algo emprestado de vocês, emprestem. Se você estuda esta passagem e diz: "Se eu fizer isso, perco tudo", significa que este ensino não faz sentido para você. Mas um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, que entende o preço que se paga para ser um discípulo e o compromisso que essa escolha envolve, este já perdeu tudo, já morreu para o seu próprio eu e já se negou completamente. Por isso, já não tem mais nada a perder. Existem lugares no mundo, como na Etiópia, onde quando um homem sai para a guerra, sua família prepara uma cerimônia fúnebre para ele. Ele já vai para a batalha morto, ou seja, ele sai de casa sem mais nada a perder. Antes de sair de casa, ele já é considerado morto. No segundo parágrafo dos versículos 43 até o 48, Jesus faz uma declaração positiva. Ele diz: "Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo." Existe uma passagem no Velho Testamento que diz: "Odeie o seu inimigo." No Velho Testamento, por exemplo, no livro de Salmos, encontramos orações que dizem que se você ama a Deus, odeia o pecado. Por isso, Davi, um homem temente a Deus, dizia que odiava os inimigos de Deus. Mas não existe nenhum mandamento ordenando que se odeie o inimigo. Para o judeu, o seu compatriota judeu era o seu próximo, mas o resto do mundo era seu inimigo.
Você se lembra da pergunta do homem da lei, em cuja resposta Jesus ensinou a parábola do bom samaritano? Quem é meu próximo? Aquela foi uma pergunta séria, porque a ética da época ensinava que o próximo era apenas o compatriota judeu e todo o resto não judeu do mundo era inimigo. Isso não está nas Escrituras, mas era a ética daquele tempo. Assim, a aplicação do que era ensinado, ou pelo menos insinuado, era a seguinte: ame o seu compatriota judeu, mas odeie todo o resto do mundo. Jesus foi revolucionário e, é claro, consistente com o espírito da lei ao dizer: vou contar para vocês como tem que ser. Amem seus inimigos e abençoem aqueles que os amaldiçoam. Façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem. Esta é a ética mais nobre já escrita e ensinada. Mais uma vez tenho que repetir, você só entenderá este ensino se compreender algumas perspectivas básicas comentadas em nosso estudo. Se você já sabe de quais perspectivas estou falando, guarde mais esta. A motivação para amar o inimigo e reagir da maneira como Jesus ensinou aos que nos amaldiçoam, odeiam e perseguem, é agir como filhos do Pai do céu que somos. Observe como este ensino termina. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Você percebeu? Jesus está dizendo para sermos como Deus é, ser como o Pai do céu. Como Deus é? Bem, Ele manda chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons. Se um agricultor for perverso, mesmo assim Deus deixa que o sol brilhe sobre sua plantação. Não importa se o homem é bom ou ruim, Deus faz isso. Os teólogos chamam este fato de graça comum. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, você deve se lembrar. Lemos que mesmo o mundo sendo inimigo de Deus, Deus o amou ao ponto de dar seu único filho para ser pregado sobre uma cruz por causa de pessoas como você e eu. Por isso Jesus está dizendo, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. A palavra perfeito não significa perfeição sem pecado. Ela significa maduro, completo, ser tudo o que Deus quer que você seja. Mas, se essa palavra o incomoda, esqueça por um minuto e leia o versículo 48, sem ela, sem a palavra. Portanto, sejam como é o Pai celestial de vocês. Jesus está ensinando aqui o resumo de todo o espírito da lei. Sejamos como Deus é. Isso parece impossível. E é impossível mesmo. E agora? O Novo Testamento tem um ensino dinâmico apresentado depois do Pentecoste. Qual é o ensino mais dinâmico do Novo Testamento? Para mim é este. Cristo em você, a esperança da glória. O fato de Cristo poder estar em você, o fato de que você pode estar em Cristo, o fato de que você pode viver com Ele, para mim, é o ensino mais dinâmico do Novo Testamento. Se isso não é verdade, o ensino ético do Novo Testamento estaria simplesmente caçoando de nós, deprimindo-nos e nos fazendo nos sentir mal a respeito de nós mesmos. Mas observe que em todo o Novo Testamento há um princípio aceito em todos os livros e cartas. E que princípio é este? Quando o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Efésios, capítulo 5, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É como se ele dissesse, amem como Cristo amou, deem como Cristo deu e ainda dá. Na carta aos Efésios, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus. Sejam como Cristo é. Mas será que isso é possível? Eu creio que seja possível por causa do ensino mais dinâmico do Novo Testamento. Qual é? Cristo em você e você em Cristo. O ensino mais dinâmico do Novo Testamento é verdadeiro. Um milagre possível. É isso que vemos por ocasião da última ceia, quando Jesus compartilhou com os apóstolos. Depois que eu partir, estarei ainda mais próximo de vocês do que estou hoje, porque estarei em vocês e vocês estarão em mim. Assim como os ramos estão ligados à videira, vocês estarão ligados a mim, para que vocês recebam da videira a seiva, para que frutifiquem. Isso tudo quer dizer que nestes 2 parágrafos o que Jesus diz é verdadeiro. É possível obedecer aos 2 últimos parágrafos de Mateus capítulo 5, assim como é possível para o marido amar sua esposa e família da mesma forma como Cristo ama. É possível ao marido e ao pai
darem como Cristo deu e até serem como Cristo é, porque Cristo pode estar neste marido e este marido pode estar em Cristo. E se Cristo está neste marido e neste pai, e o marido e o pai estão em Cristo, então tudo funciona. Isso não é apenas possível, podemos dizer que isto é a vida cristã normal. É assim que a vida cristã normal responde a este mundo mau e aos homens perversos, os inimigos. Quando vierem para cima de você, quando processarem, quando forçarem alguma coisa, quando exigirem algo de você, quando pedirem alguma coisa emprestada, quando perseguirem, amaldiçoarem ou odiarem, como é que você reagirá? Mais uma vez, você não pode controlar as atitudes que as pessoas têm com você. A única coisa que você pode controlar é a sua reação diante destas atitudes. O mandamento de Jesus, o seu ensino é este. Jesus era Deus em carne. Ele veio ao mundo para ser a solução e a resposta de Deus. O propósito do primeiro retiro cristão foi recrutar soluções e respostas que seriam soluções e respostas de Deus, exatamente da mesma forma que Jesus Cristo, vivendo em alinhamento com Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo neste texto, se vocês realmente são filhos do Pai do céu, se vocês realmente são filhos de Deus, então sejam como Ele é. Respondam ao mal do mundo como Ele responde. Amem seus inimigos. É assim que você se torna uma resposta e uma solução para Jesus. Eu gostaria que você refletisse profundamente sobre este ensino. Até o nosso próximo programa. Mas deixa eu sublinhar uma coisa a mais aqui. Talvez você está até um pouco desesperado e dizendo, bom, mas eu não vou conseguir viver essa vida cristã jamais então. Mas não me esqueça do fato mais dinâmico do Novo Testamento. Qual é? Cristo em você e você em Cristo. É desta forma que conseguimos viver como Deus quer que venhamos viver aqui na terra. É assim que conseguimos viver como o Senhor Jesus ensinou para vivermos. Então pense nisso, Deus lhe abençoe e até o próximo programa.